gramas de arroz cozido, branco, comum, isento, não é nada integral. Ele tem 26,5 gramas de carboidratos líquidos e ele tem 1,6 gramas de fibras. Então vejam, mesmo o arroz branco tem um pouquinho de fibra. E vejam que não é 100 gramas de carboidrato. Ele tem também na sua composição outros ingredientes, né? Então vai ter água, vai ter proteína, vai ter gordura, vai ter fibra e também vai ter o carboidrato. Então veja que nesse exemplo aqui que eu peguei o macarrão e peguei o arroz tem menos carboidrato que o macarrão em 100 gramas. Então o arroz aqui tem 26,5 gramas de carboidratos líquidos e 2,5 gramas de proteína, né? O arroz a gente sabe que é um cereal, então ele não é preparado igual ao macarrão, não tem essa opção de ter ovo ou não na sua preparação, né? Então aqui é a proteína natural do arroz. Arroz também tem proteína e o total é de 2,5 gramas de proteína. E gorduras, 0,2 gramas. Tem um pouquinho de gordura também, bem pouquinho mesmo, quase nada, nessas 0,2 gramas. E é claro que vai depender do modo de preparo, né? Se no modo de preparo você acrescer gordura, você acrescentar gordura, você vai estar aumentando essa quantidade de gordura aqui no arroz cozido, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é essa proporção. E essa é uma confusão, gente, muito grande quando a gente fala de arroz, de macarrão, de pão. Deixa eu pegar aqui um pãozinho simples, vamos ver se vai ter aqui fácil. Pão francês, que é uma dúvida tremenda. Se eu posso continuar comendo um pão francês, né? Daí falar, Nutri, eu já testei. Se eu como, aumenta imensamente a minha glicemia. Eu já testei, eu sei que não dá. Depende da estratégia que você for fazer, né? Então, pão francês. Vamos pegar um pão francês comum. Nossa, tem de tudo quanto é jeito, menos comum, quer ver? Pão de forma, pão doce, pão de leite, pão sovado, pão francês. Achei. Pão francês, uma unidade. Vamos pensar, uma unidade tem 50 gramas, para quem não sabe, tá? A média de gramas de um pãozinho francês é 50 gramas. Então, em uma unidade de 50 gramas, nós vamos ter aproximadamente 24,9, 25 gramas de carboidrato em uma unidade de pão francês, tá? E nesse mesmo pãozinho nós vamos ter 5 gramas de proteína e 2 gramas de gordura. Então vejam, 25 gramas de carboidrato, 5 gramas de proteína e 2 gramas de gordura. Essa é a composição do pãozinho francês. É quase que a mesma coisa que consumir as 100 gramas de arroz ali na hora do almoço. Realmente, se nós compararmos as 100 gramas de arroz, as 100 gramas de macarrão com as 50 gramas de um pãozinho francês, o pão francês tem muito mais carboidrato do que o macarrão e o arroz, né? Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de que essa quantidade não é o total da composição ali. Que a maior confusão é essa. As pessoas falam, 50 gramas, então, 50 gramas de pão, 50 gramas de carboidrato. Não, e é aí que os erros acontecem, né? Eu já vi muitos entrarem num quadro de hipoglicemia porque se confundiram no momento da contagem, acabaram aplicando mais insulina do que deveria, né? E acaba acontecendo ali a queda excessiva da glicemia por conta de um erro de interpretação aí do que é a composição dos alimentos. Então a gente precisa sempre ficar atento, né? O total ali, a totalidade daquela refeição, daquele alimento, não é só carboidrato, proteína e gordura, né?
Ele vai ter também água, por isso que muda, né? Esse peso, imagina, um arroz cru e um arroz cozido, o que que vai mudar? A quantidade de água, né? O arroz cozido está hidratado, ele absorveu aquele líquido, ele cresceu, né? E ficou com um peso diferente se eu considerar o peso do arroz cru. Ele pode ficar até 3 vezes maior do que o arroz cru quando depois que a gente cozinha. Então muda, né?